Olá, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gemelar. Só não reparem no meu rosto que eu tô cansada, eu tava na pós hoje o dia inteiro. Mas eu resolvi falar logo hoje sobre esse tema porque eu dei uma aula sobre isso hoje, sobre um dos tipos de gemelar, e foi um tema que pediram para eu falar. Então, vou falar das duas dúvidas que mais chegam para mim no consultório, que é como saber, né, se são gêmeos idênticos ou não, se tem como saber sempre. E, além disso, se a paciente tem risco ou não maior, né, de ter uma gravidez gemelar, né? Pessoas que estão pensando em engravidar também perguntam isso. Sobre a primeira, são dois tipos de gravidez gemelares, né, que como são formadas, né? Podem ser dizigóticas ou monozigóticas. O que quer dizer isso? Dizigótica são gravidezes que a mulher ovulou 2 vezes naquele mesmo período. Então, ela liberou 2 ovos, que cada um foi fecundado pelo seu espermatozoide diferentes, e gerou 2 zigotos, né? 2 futuros bebezinhos totalmente separados. Então, cada um tem sua placenta, cada um tem sua bolsa de líquido amniótico, e eles têm material genético totalmente diferente. Então, são bebês, quando são gerados dessa forma, totalmente diferentes. Já os bebês monozigóticos são bebês idênticos, ou seja, a mulher ovulou uma vez, um espermatozoide fecundou, mas em algum momento, com dias de diferença, e cada momento de divisão diferente dá um resultado diferente, mas enfim, aquele zigotinho em algum momento dividiu e formou 2 futuros bebês, né, digamos assim, com o mesmo material genético a priori. Então, seriam bebês idênticos, né? Simplificando, seria isso. Mas esses bebês podem ter se dividido muito no comecinho e ter gerado também tudo separadinho, cada um ter a sua placenta e sua bolsa de líquido amniótico. Pode ter separado um pouquinho depois e ter gerado uma placenta só e 2 bolsas, né? Cada um ficar na sua bolsa de líquido amniótico. Um pouco depois, eles terem só uma placenta e ficarem juntos na mesma bolsa de líquido amniótico. Ou até, o mais raro de todos, né, e mais tardio de todos, são os gêmeos acolados. Então, os gêmeos que, tipo, nem os bebês se dividem completamente, né? Então, às vezes você vê aquelas fotos, né, de bebês que estão compartilhando órgãos, né? Estão ligados geralmente pelo tronco, enfim. Isso é o que a gente chama de gemelaridade imperfeita, que geralmente ocorre em 1 em cada 100 mil gravidezes. Então, é muito raro. Mas existe, né? Enfim, esses são os casos, né? Quando são univitelinos, ou seja, quando são originados do mesmo embriãozinho, são bebês idênticos. Ponto. A questão é, se você não fez um tratamento por reprodução assistida, você não sabe se são, na verdade, 2 embriões ou um embrião que se dividiu e que gerou 2, por exemplo. Na prática, com gestações espontâneas, a gente olha pelo ultrassom. Pelo ultrassom, a gente vê o número de placentas e de bolsas, né? Ou no comecinho, né, a gente vê o número de sacos gestacionais, vesículas vitelínicas, enfim. A gente não vê se são idênticos ou não. O que a gente sabe é, sempre que só for uma placenta, ou sempre que só for um saquinho gestacional, né, que o saquinho gestacional depois vira a placenta, se só for dessa forma, a gente sabe que só tem uma placenta ali, a forma de só ter uma placenta são gravidezes de bebezinhos idênticos. Então, sempre que for uma gestação monocoriônica, que a gente chama, são bebês idênticos. Isso a gente tem certeza. Agora, se é uma gestação que tem 2 placentas, que é a grande maioria, na maioria das vezes, né, dado que 75% das gravidezes são dizigóticas e só 25% são monozigóticas, na maioria das vezes, 2 placentas são 2 bebês totalmente diferentes. Porém, se eles tiverem o mesmo sexo, a gente não tem como saber se eles são idênticos ou não. Porque apesar de pequena chance, existe a chance desses bebês terem sido originados do mesmo embriãozinho e serem bebês idênticos mesmo estando em placentas diferentes. Então, resumindo, se tiver a mesma placenta, a gente sabe que são idênticos. Se tem 2, a gente não tem como afirmar, a não ser que a gente veja sexos diferentes. Ou, enfim, às vezes ver malformações diferentes, alguma característica diferente, tá? Esse é um ponto. A outra dúvida é se ela tem uma chance maior, uma pessoa não grávida, enfim,
sabe às vezes que tem algum parente que tem gêmeo na família e quer saber se ela tem chance aumentada de ter filhos gêmeos também. No caso de aumentar o risco, geralmente aumentar o risco da paciente ovular mais de uma vez no mês. É aquilo que eu falei, a mulher ovula mais de uma vez no mês, se ela acontecer de fecundar os 2 óvulos, ela vai ter uma gravidez dizigótica, né, com 2 placentinhas e tudo mais, bebezinhos diferentes. Quando são gêmeos diferentes, né, na família, são por esse motivo, são por pessoas que ovularam mais de uma vez no mês. E isso sim pode ser uma tendência genética. Então, aumenta um pouco, né, o seu risco de ter gravidez gemelar se na família você tiver gêmeos não idênticos, tá? Isso aumenta a chance. Agora, gêmeos idênticos geralmente acontecem ao acaso. Geralmente são gravidezes em que teve esse embriãozinho que se separou muito no início ou um pouquinho mais tardiamente, mas foi uma ovulação só. Então acontece ao acaso, né? Então, o fato de ter gêmeos da família idênticos, teoricamente, não aumentaria tanto sua chance de ter gravidez gemelar também. Bom, era isso que eu queria falar, né? Que são as dúvidas mais comuns. Mas, enfim, gemelaridade é um tema imenso, né? Tem muita coisa para se falar. Se vocês quiserem algo a mais sobre esse tema ou sugerir algum outro tema, é só falar, tá bom? Beijo!